Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, né? Já adianto que se você parou aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o like aqui no vídeo e ativa o sininho pra você não perder a notificação quando eu postar um vídeo novo, beleza? O assunto de hoje, claro, que é a bomba do dia, né? O Renato Paiva foi demitido, o Renato Paiva não é mais o técnico do Botafogo. A verdade é que o Renato Paiva ele conseguiu a proeza, né, de fazer o Textor demiti-lo. Né? O Textor raramente vai contra a palavra dele. A gente sabe que o Textor que escolheu o Renato Paiva. O Renato Paiva foi uma escolha do Textor, assim como outros treinadores, né, que já passaram pelo Botafogo, como o Arthur Jorge. E é claro que nem sempre o Textor ia acertar, né? O Textor acertou muito quando escolheu o Arthur Jorge, não é à toa que a gente foi campeão de 2 títulos com o Mister, né? E nem sempre o Textor vai acertar, e na escolha do Renato ele errou, né, escolhendo o Renato Paiva para assumir o comando do Botafogo, mas pelo menos ele reconheceu que ele errou, né, e demitiu o Renato a tempo. O Botafogo foi eliminado do Super Mundial pelo Palmeiras, e o problema, na verdade, não foi o Botafogo ser eliminado pro Palmeiras ou perder o jogo, porque perder faz parte do futebol. Ganhar, perder, a gente sabe que o Botafogo vinha tendo uma invencibilidade em cima do Palmeiras. Desde 2023 o Palmeiras não ganhava do Botafogo. Em 24 o Botafogo foi campeão brasileiro, né, e eles ficaram na vice-liderança. Em 24 o Botafogo ganhou a Libertadores e o Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo nas oitavas da Libertadores, né, e nesse mesmo ano a gente foi campeão. Então, perder e ganhar faz parte. Em 23 o Palmeiras ganhou, o Botafogo perdeu o brasileiro e tá tudo bem. Mas o problema do Botafogo ser eliminado pro Palmeiras no Mundial foi a estratégia do Renato Paiva. Foi como o Renato Paiva fez o time entrar em campo, né? O Botafogo entrou em campo contra o Palmeiras para se defender. Isso não existe. A gente sabe muito bem que o Botafogo foi campeão de 2 títulos ano passado, jogando de forma ofensiva, atacando o adversário. E a gente viu que o Textor não gostou nada disso. Porque, vamos lá, a gente sabe que o Textor preza muito pelo Botafogo Way, desde que ele chegou. E um dos pilares do Botafogo Way é termos um Botafogo ofensivo, um Botafogo que ataca o adversário, um Botafogo que propõe jogo. Algo que a gente não viu o Botafogo fazer contra o Palmeiras no Mundial, por conta do Renato Paiva, que teve medo do Palmeiras, né, e fez o time entrar em campo para se defender. Entrou com 3 volantes e só quis botar o time para jogar, só quis fazer o gol depois que o Botafogo tomou o gol. E a gente segurou muito bem o jogo todo, sim, nos defendemos muito bem, mas é aquilo, quem se defende o jogo todo, uma hora pode tomar o gol. E tomamos. Foi na prorrogação? Foi na prorrogação, mas tomamos o gol, né? Então, quando a gente tomou o gol na prorrogação, já não tinha nem tempo mais pro Botafogo empatar. A gente até chegou muito na área do Palmeiras ali nos últimos minutos, mas foram as nossas únicas chegadas na área deles, né? A única vez no jogo que a gente começou a pressionar o Palmeiras e trazer perigo pro Palmeiras, porque de resto, o jogo inteiro foi o Palmeiras atacando o Botafogo e o Botafogo se defendendo. Não é à toa que foi a melhor partida do John, o John ganhou o craque do jogo. O Renato Paiva, na minha opinião, tá longe de ser o pior treinador que o Botafogo já teve, tá longe de ser um dos piores treinadores da história do Botafogo, tá? Muita gente vai discordar de mim, mas é isso. Eu não acho o Renato Paiva tão horrível assim, como muitos torcedores do Bahia falam e como muitos torcedores do Glorioso vêm falando. Eu acho só que o Renato Paiva tem um estilo de jogo que não é o estilo de jogo ideal para o Botafogo. A gente já encontrou, né, a formação ideal para o Botafogo, né? A minha formação ideal para o Botafogo é 4 atacantes, é jogar para frente, é atacar o adversário. E a gente viu que a estratégia do Renato, a melhor estratégia do Renato, né, pensando em se defender, deu muito certo contra o Paris Saint-Germain. A gente vê que esse estilo dele não é um estilo ruim, ele dá muito certo contra algumas equipes. Contra o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, ele mandou muito bem, foi uma estratégia ideal. Não é à toa que deu certo, né? A gente conseguiu se defender muito bem do PSG e aproveitamos um contra-ataque lindo e marcamos com o Igor Jesus. Mas esse não é o estilo do Botafogo. O Igor não é esse cara que vai ficar sozinho lá na frente, vai driblar a zaga e vai marcar. A gente tem que reconhecer que a gente tem jogadores excelentes, jogadores de muita qualidade, mas a gente também tem que entender e respeitar as características de cada jogador. E eu acho que o Renato Paiva, ele não vinha entendendo onde ele estava errando. Não é à toa que contra o PSG ele tá de parabéns, conseguimos a vitória, deu muito certo. E eu tô vendo muita gente falar, nossa, rivais, né? Nossa, como o Botafogo acaba de demitir um cara que venceu do PSG. Porque não é sobre vencer o PSG, é sobre você entender que cada jogo você precisa montar um esquema ideal. E contra o PSG,
O esquema foi lindo, a estratégia dele foi linda, mas contra o Atlético de Madrid já não deu. Já não deu, a gente já não conseguiu aproveitar nossos contra-ataques. Savarino perdeu um gol cara a cara com o goleiro, e aí a gente vem falando muito sobre o Savarino, que tá sim caindo muito de rendimento desde que voltou de lesão. Mas muitos dos jogos que o Savarino não jogou bem foram jogos em que ele jogou na ponta, em que o Renato Paiva botou ele pra jogar na ponta e não na posição dele. O Renato Paiva, ele não vinha entendendo onde ele estava errando. Em alguns jogos, no Newton Santos, a gente ficou muito feliz, jogamos muito contra o Fluminense no Brasileirão, amassamos, a gente voltou a ver um Botafogo ofensivo, mas em alguns jogos no Newton Santos também não jogamos bem, mas conseguimos o que a gente precisava, né? O placar, mas a gente via que fora de casa, como visitante, o Botafogo já não era o mesmo de 2024. O Botafogo de Renato Paiva como visitante era triste de ver. Então a gente via sim que o Botafogo vinha perdendo algumas de suas características. Então, com o Renato, a gente já não era o mesmo Botafogo de 2024. Perdemos peças, mas eu acho que não peças o suficiente para ele querer mudar a formação do time e querer colocar o Botafogo para jogar na defesa todo o jogo. Contra o PSG foi lindo, vencemos, foi histórico, o Renato Paiva fez história naquele jogo, fez, e a gente reconhece. Contra o Atlético de Madrid a estratégia dele já não deu certo, né, e perdemos, e eu acho que se a gente tivesse empatado ou vencido aquele jogo, talvez teria sido muito mais fácil pra gente agora nas oitavas, talvez a gente até se classificaria pegando outro adversário, talvez. E ele optou pela mesma estratégia, por entrar com a mesma forma contra o Palmeiras, que é um time que a gente já conhece, que é um adversário que o Botafogo vinha com uma invencibilidade e, de certa forma, criou-se uma rivalidade. Então, assim, foi ridículo a gente entrar em campo para se defender contra o Palmeiras. Foi ridículo. A gente tinha peças para pôr ali. Tinha o Montoro, tinha o Joaquim Correia. E não é à toa que quando eles entraram contra o Palmeiras, a gente teve outro jogo. A gente teve outro Botafogo. Um Botafogo que começou a trazer perigo para o Palmeiras. Então, eu acho que o Renato, ele precisava entender onde ele estava errando. E, pelo visto, ele não entendeu, porque ele deu uma declaração pós-jogo, né, falando que ele estava orgulhoso da forma como a gente perdeu o jogo nos detalhes, e nós não perdemos nos detalhes, a gente perdeu porque a gente entrou para se defender, e só ganha o jogo quem entra pensando na vitória, sabe? E o Botafogo não entrou pensando na vitória por conta do Renato Paiva. Então eu acho que o Textor entendeu a tempo que o Renato não é um técnico horroroso, na minha opinião ele não é o pior técnico do mundo, o pior técnico que já passou pelo Botafogo, né? Já passaram muitos piores aí, mas eu acho que ele entendeu, o Textor entendeu que o Renato, ele tem um estilo de jogo, ele tem um esquema muito diferente do que o Botafogo precisa e do que o Botafogo Way preza. Por isso o Renato Paiva não é mais técnico do Botafogo. Sendo assim, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou, né, dessa demissão do Renato Paiva, né? E agora a gente tem um tempinho aí, mais ou menos uns 10 dias, mais ou menos, pra gente decidir quem vai ser o nosso treinador, ou a gente vai ter que entrar em campo pela Liberta, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, com um técnico interino. E eu acho que isso não é ideal. É algo que me preocupa. A gente precisa muito pensar num treinador logo. Eu espero que o Textor já esteja com alguém em mente aí, um nome esquematizado, porque me preocupa muito a gente ficar sem treinador por muito tempo. A gente sabe que o técnico chega e ele precisa de um tempo para fazer a equipe se adaptar ao estilo dele, enfim, para treinar o time. Então, eu espero que a gente não fique 2 meses sem técnico como ficamos no início do ano, porque a gente sabe como isso prejudicou o nosso desempenho em campo. Mas é isso, comenta aqui o que você achou dessa demissão do Renato Paiva e comenta aqui o nome que você queria aqui no Glorioso, né, para assumir o comando do Botafogo agora que a gente tá sem treinador. Eu vou falar que eu aceitaria facilmente a volta de Luiz Castro, Arthur Jorge, eu perdoaria fácil, porque são técnicos que a gente já conhece, já deram certo aqui, né? E assim, o que aconteceu fica no passado. A gente pode escrever uma nova história. Brincadeiras à parte, que a gente consiga arrumar um bom treinador para assumir o comando do Botafogo o mais rápido possível. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para você não perder a notificação quando eu postar um vídeo novo. É isso. Fogo!